Quem quer que acredite que há algum espaço para Vladimir Putin no futuro de um mundo estável, é melhor ir para a Ucrânia. É melhor ir para a Europa. É melhor investir tempo para entender que este homem é um câncer e a maior ameaça à democracia na minha vida. Então, senhoras e senhores, quando eu digo a vocês que Vladimir Putin é um mentiroso, um assassino e um homem responsável por ordenar a tortura sistemática, sequestro e estupro de civis inocentes, acreditem em mim, porque as evidências são imensas. Como foi isso? Com seus colegas republicanos subindo lá e dizendo o que ele realmente pensa sobre Vladimir Putin. Bem, meu palpite é que a maioria deles olhou com certa inveja por ele ter conseguido, demonstrado a coragem de falar o que todos estão pensando. Porque ele entendem a ameaça que Putin representa. Eles também veem a rendição abjeta que Trump está fazendo. O interesse do Kremlin, a maneira como Trump está denunciando Zelensky, a forma como ele adotou os pontos de discussão do Kremlin. Que de alguma forma a Ucrânia é culpada por sua própria invasão. Eles entendem o perigo no que Donald Trump está fazendo e dizendo, e como isso está danificando irrevogavelmente nossa aliança com a OTAN e nossa posição no resto do mundo. Então, acho que a grande maioria deles concorda completamente com o que Tom Tillis disse. Eles, simplesmente, não estão dispostos a confrontar o presidente. Vamos ter votações sobre a Ucrânia esta noite como parte deste voterramo em que estamos no meio. Eu ofereci uma emenda sobre a Ucrânia, assim como outros, para afirmar nosso apoio à Ucrânia, condenar Putin. E veremos. Eles serão testados para ver se sua retórica vai corresponder aos seus votos. Senador, sei que você esteve no plenário do Senado com esta resolução orçamentária que está avançando no Senado, o que abre todo tipo de oportunidade para todo tipo de questões serem levantadas. O que você tem defendido no plenário do Senado esta noite? Bem, acabei de sair do plenário do Senado onde ofereci uma emenda que ainda está sendo votada. Votei para parar o congelamento de Trump na contratação de bombeiros florestais. Se você pode acreditar nisso, mesmo depois de termos passado por esses incêndios cataclísmicos na Califórnia. E estão prestes a começar uma nova temporada de incêndios. Esses bombeiros que estavam bravamente lá fora combatendo as chamas estão recebendo uma carta de Donald Trump que diz, por favor, demitam-se. É simplesmente absurdo. E outros estão recebendo uma carta que diz, você recebeu uma oferta de emprego, estamos rescindindo essa oferta. Não podemos nos dar ao luxo de perder esse grupo de talentos. E é um belo agradecimento. Pelo seu serviço dizer, por favor, demita-se. Então, minha emenda iria contra as demissões, os cortes, o desencorajamento desses importantes bombeiros. Novamente, veremos se os republicanos estão dispostos a enfrentar Trump em algo tão básico quanto isso. E, senador, com tudo isso acontecendo no plenário do Senado, você fez algo que os senadores nunca fizeram antes. Para realmente ir para a rua, neste caso, fora da sede do FBI hoje, para protestar contra o confirmação pelos senadores republicanos de um diretor do FBI. Um diretor que era absolutamente inimaginável como qualificado para qualquer forma de serviço federal antes de Donald Trump ganhar a presidência. Sim, ficamos do lado de fora da sede do FBI para fazer um último apelo contra essa escolha terrível para ser diretor do FBI. Kais Patel, o cara a quem você recorre quando todo mundo diz, não, eu não vou fazer isso. Imoral e antiético. É muito legal. Ele é o cara. Ele foi escolhido. Você sobe ao nível da sua total bajulação na administração Trump. Mas, aqui está a questão. Trabalhei com o FBI por décadas, desde que fui promotor federal. Eles são a principal agência de aplicação da lei. Apenas no mundo de Trump, um mundo em que você perdoa centenas de pessoas por agredir policiais e depois expurga os agentes do FBI que os perseguiram. Apenas nesse tipo de mundo, Kais Patel se torna diretor do FBI.
Mas esse é um mundo invertido e terrível em que estamos vivendo neste momento. E Kais Patel agora recebeu um mandato de 10 anos como diretor do FBI. Não consigo imaginar o dano que ele pode causar se lhe derem uma década para fazê-lo. E assim nos encontramos em águas realmente inexploradas. Acho que você teria que voltar a Herbert Hoover para encontrar outro diretor do FBI. Tão determinado a usar os poderes dessa posição para perseguir os inimigos do presidente. Sim, e o que também vimos aqui, obviamente, é agora a politização dessa posição, porque é inconcebível que, se houver um presidente democrata empossado daqui a 4 anos, esse presidente não demitiria imediatamente este diretor do FBI. Bem, e eu quis dizer J. Edgar Hoover, aqui. Sim, você sabe, vamos ver. Se este mandato de 10 anos, que foi criado para isolar o cargo e permitir que um diretor do FBI passe de uma administração para continuar servindo na próxima, uma norma. É a decisão de Donald Trump. E vamos lembrar, é muito reminiscentes do primeiro mandato, onde Trump publicamente, muito amigável com Putin, mas a administração e o Congresso às vezes tomaram medidas para punir a Rússia. Teremos que ver se isso acontece novamente. O senador Tillis rompendo com a Casa Branca ontem, dizendo publicamente o que muitos de seus colegas estão dizendo em particular. Outros têm sido muito mais modestos em suas críticas, dizendo que discordam da ideia de que Putin é um cara bom, mas não estão dispostos a realmente criticar Trump pelo que ele está dizendo. Vamos ter que ver desta vez, no entanto, se os limites se mantêm onde desta vez, Trump avança e diz, veja, esta é a nossa nova abordagem para Moscou e a Europa. E novamente, realmente tivemos uma história de 2 administrações no primeiro mandato. É tão importante que as pessoas se lembrem de que na primeira administração, você tem Donald Trump dizendo coisas como: ele disse na coletiva de imprensa em Helsinki em 2018, em resposta à sua pergunta, que confiava mais em Vladimir Putin do que em seu próprio pessoal. Só posso imaginar como se sentem as milhares de pessoas que perderam seus empregos ao ver aquela imagem de Elon Musk com a motosserra orgulhosamente segurando-a e brandindo-a, como se isto fosse um grande entretenimento. Deputado. Como Melanie mencionou, aquele town hall na Geórgia foi um distrito que Trump venceu por 22 pontos. Você está ouvindo essa raiva nessas comunidades. Se você é um legislador do Partido Republicano agora, ouvindo reclamações de seus eleitores, o que você faz? Bem, eu diria a eles para olharem para as gravações de 2017. Durante os town halls sobre saúde, quando muitos republicanos estavam sendo criticados na época do movimento de revogação e substituição do Obamacare. E é assim que parece agora, que os republicanos percebem que estão em uma posição muito defensiva, que o que Musk e Trump estão fazendo através do DOGE está tendo consequências reais em todo o país. E muitos desses republicanos agora estão sendo forçados a uma posição. Eles ficam do lado de Donald Trump ou do lado dos eleitores em seus distritos. Você sabe que perderam seus empregos. E então, este é um momento realmente difícil. Mas isso se parece muito com 2017. Eu não posso começar a te contar, e até mesmo um republicano no distrito, como você descreveu, onde ele venceu por 22 ou 24 pontos. Alguns desses distritos vão ser competitivos em 2020, nas eleições de meio de mandato de 2026. Então, algumas dessas pessoas que acham que estão seguras agora em distritos muito seguros para Trump, vão descobrir que não estão tão seguras assim. Vimos nas eleições de 2018, republicano prepararia e ficaria pronto. Greg Bluestein é a pessoa que gravou parte desse vídeo. Ele é repórter do Atlanta Journal-Constitution e relata que a equipe de MC Cormick pareceu pega de surpresa pela enorme multidão de centenas de pessoas que se reuniu para este evento. Congressista Denten, você tem a sensação de que os republicanos em Washington estão meio que vivendo em uma bolha agora, em relação ao DOGE, e que essa reação realmente está pegando eles de surpresa. Bem, eu acho que os mais espertos entendem isso. Quando você vê republicanos em Idaho resistindo a cortes no Serviço Nacional de Parques, onde o turismo é uma grande indústria, nos parques nacionais, lá, no Alabama, onde estão preocupados com cortes, no NIH, através deste limite de recuperação de custos indiretos. Que está acontecendo?
Obviamente, acabamos de ver isso na Geórgia com demissões no CDC. Então, eu acho que os republicanos inteligentes percebem que estão em uma posição muito delicada, que o comportamento de Elon Musk ontem no PAC. O PAC é um show de horrores, na minha opinião. É onde os extremistas vão se encontrar, e agora alguns dos extremistas são parte do mainstream. Mas foi uma imagem terrível. Eles vão ter que defender isso. E aquele town hall que você viu ontem provavelmente será replicado em todo o país. E eu suspeito que muitos membros não realizarão town halls apenas por causa dessa experiência.